boa noite. Estamos começando mais um Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério. Olá, Campbell. Olá, Voit. E o nosso Direto de Brasília você pode assistir através dos canais do Grupo KTV, pelo nosso site www.diretodebrasilia.com.br e por todas as demais mídias sociais, em breve pela Rede Gênesis de televisão. Rede Gênesis para 22 estados e com 85% de cobertura em todo o Brasil. Vamos conferir agora como está o tempo aqui em Brasília. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Tempo claro a parcialmente nublado. A temperatura mínima foi de 17 graus e a máxima fica em torno de 29 graus. A umidade do ar variou de 40% a 95%. Vamos ver então o que circula hoje nas mídias e também nos jornais. Governo continua com dificuldades para aprovar matérias de seu interesse no Congresso. Agora foi no Senado, Campos. Pois é, a Comissão Mista do Congresso, que analisa a medida provisória da reforma ministerial, aprovou a volta do COAF para o Ministério da Economia e a FUNAI para o Ministério da Justiça. Moro queria o COAF na Justiça e rejeitava a volta da FUNAI. Foi contrariado nas duas. Pois é. E o COAF agora volta com toda a sua estrutura para o Ministério da Economia. Foram 14 votos contra a permanência na Justiça e 11 a favor. A medida provisória ainda precisa ser votada por senadores e deputados. Se conseguir mobilizar uma base que ainda é quase inexistente de apoio, o governo pode até reverter esta situação, se quiser. Mas existe uma dificuldade para o COAF ficar no Ministério da Fazenda. A maioria dos que estão votando tem pendências na Justiça e teme que o ministro Sérgio Moro atue como fez na Lava Jato, o que, para o pessoal que tem pendências com a Justiça, é um problema. Portanto, as razões da derrota de Moro estão explicadas. O ex-presidente Michel Temer se apresenta à Justiça nesta quinta-feira para cumprir decisão da primeira turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no Rio de Janeiro, que determinou a volta dele à prisão juntamente com o Coronel Lima, um dos seus principais assessores. A defesa do ex-presidente apresentou um habeas corpus para evitar a prisão. O pedido ainda não foi julgado e Temer dorme na prisão. Pois é, o governo continua enfrentando verdadeira batalha na Câmara para tentar aprovar a reforma da Previdência. Ontem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, compareceu à comissão especial que está apreciando a matéria. Apesar da ajuda de alguns integrantes da base, o ministro teve que ser duro em determinado momento para defender a proposta. O repórter Mário Benisti ouviu o deputado Francischini a respeito. Estamos aqui agora com o deputado Francischini, que vai avaliar a vinda do ministro Paulo Guedes ontem na comissão especial. A vinda do ministro Paulo Guedes foi muito positiva, trouxe muitos dados, muitos números, contribuiu muito com esse debate da Previdência. Tenho certeza que os próximos debatedores e oradores também poderão formatar ideias que nós levaremos para aprovação do texto. Quem quiser o líder inscrito, que quiser dividir a Com certeza, eu acredito que o ministro Paulo Guedes foi muito bem. Semana que vem ele vem na CMO, que é a Comissão Mista de Orçamento, que eu também sou membro da comissão, mas com certeza esse debate vai continuar e se precisarmos de mais dados e números, vamos pedir ao Ministério. Ok? Obrigado. Com a palavra, o primeiro inscrito, o deputado Francischini acabou de falar com a gente. Mário Benisti para o programa Direto de Brasília. Agora nós vamos fazer um pequeno intervalo e depois vamos falar sobre educação, mas não só sobre educação. A nossa convidada é a professora Maria Inês Fini. Nós já voltamos.
antes de nós falarmos de educação, vamos falar de saúde. Vamos cuidar dos seus olhos. O Dr. Carlos Souza vai ajudá-lo. Olá para você que nos assiste, eu sou o Dr. Carlos Souza, médico oftalmologista, e hoje nós vamos falar um pouco sobre catarata. Bom, essa que é uma doença que atinge milhões de brasileiros e está relacionada à opacificação do cristalino, que é uma lente natural que todos nós temos e se localiza atrás da pupila. Essa lente realiza algumas funções como proporcionar um foco e transparência adequados para que você tenha qualidade visual. Só que, devido ao envelhecimento, essa lente começa a se opacificar e diminuir a visão, tanto pelo embaçamento, como a diminuição na nitidez e no brilho das coisas. Algumas doenças têm o poder de antecipar o surgimento da catarata, como o diabetes, e também o uso de alguns medicamentos, como o excesso de corticoide, por exemplo. Se você apresenta esses tipos de sintomas, é importante estar sempre consultando o seu médico oftalmologista, para que ele possa fazer uma avaliação precisa e ver se há ou não a indicação do método eficiente e seguro para a remoção da catarata, que é uma cirurgia, uma microcirurgia, na verdade, com uma tecnologia avançada, com tempo reduzido e alta segurança. Uma vez que é removida a catarata, o paciente recebe no olho uma lente intraocular e essa lente vai devolver ao paciente a transparência e o foco necessários para a visão. Além de toda a tecnologia envolvida, o paciente tem uma recuperação muito rápida. Portanto, não há por que ter medo ou receio de se submeter à cirurgia ou ao tratamento adequado. Caso você tenha maiores dúvidas a respeito da catarata ou qualquer outro tema oftalmológico, fique à vontade para enviá-la nesse endereço eletrônico que aparece na sua tela e eu terei prazer em responder. Um grande abraço e até a próxima. Estamos retornando com o nosso Direto de Brasília e recebendo hoje uma convidada muito especial que desde há muito tempo está ausente do nosso programa e com todo este turbilhão envolvendo a educação. Professora Maria Inês Fini, seja bem-vinda novamente ao nosso Direto de Brasília. É um prazer estar com vocês, viu? Muito obrigado, professora. Como especialista em educação, como é que a senhora está vendo esse cenário, primeiramente com a troca de ministros e da montagem da equipe do MEC? Pois é, você fala o termo correto. Até agora nós só vimos o cenário. Os protagonistas que vêm sendo trocados a cada onda de sucessões que são incompreensíveis para o Brasil, até hoje não foram capazes de dizer qual é o projeto de educação do governo atual para o Brasil, né? Nós temos ações que já deveriam ter sido deflagradas há muito tempo. Por exemplo? Ora, por exemplo, agora felizmente se contratou a empresa para aplicar o Enem, não é? O projeto de implementação da Base Nacional Comum Curricular, o projeto de revisão do Fundef, que vai vencer agora em 2020, e é um programa excepcional de redistribuição de arrecadação para os 3 níveis de governo. E falta muito uma equipe gestora que demonstre, inclusive, conhecer os projetos da educação. Porque nós vimos nos últimos 20 anos, em que pese todas as diferenças políticas, nós conseguimos evoluir, né? Nós conseguimos colocar todas as crianças na escola. Agora temos que melhorar a qualidade, mas esse é um problema complexo, porque você tem que fazer a promoção da carreira do professor, você tem que formar professor, você tem que fazer com que a universidade aceite mudar o seu programa de formação inicial, que ela aceite participar de um programa de formação continuada. Esse é um programa vital para a educação, é a formação e a carreira do professor. Então, esses são os grandes desafios a serem enfrentados para a educação? Eu acho que a formação e a carreira do professor é o ponto mais importante para nós podermos tirar as nossas crianças desse nível que é tão insuficiente de aprendizagem que eles apresentam. A linha seria pela formação de professores alfabetizadores, tendo em vista que a base nossa da educação é que está pecando e muito?
Também, não só os alfabetizadores. Você tem hoje, por exemplo, a nossa Base Nacional Comum Curricular, felizmente ela aponta para algo que é de senso comum até. As crianças brasileiras têm que estar alfabetizadas, inclusive no início dos 7 anos. Sim. Elas podem estar, mas elas têm que estar muito bem alfabetizadas. Mas por que elas não estão, professor? Porque os professores não aprendem a alfabetizar. Então, veja bem, uma política de formação de professores vai fazer uma coisa que parece óbvio, não é? Que é ensinar ao professor aquilo que ele tem que ensinar para os alunos. Isso é fundamental, ele não aprende isso. Ele aprende a fazer reflexão, ele aprende a fazer projetos, ele aprende uma porção de coisa na universidade, mas efetivamente a aula, dar aula, compreender a ciência, a arte, a filosofia, como é que transforma isso, como é que envolve, como é que seduz o aluno no bom sentido para que ele construa o conhecimento. Isso o professor não aprende. Então, a nossa Base Nacional Comum Curricular, ela vem sinalizar com muita clareza o que o aluno tem o direito de aprender na primeira série, na segunda, na terceira, até o final do ensino médio. Então, é uma grande oportunidade que o Brasil tem de poder fazer a gestão correta desta base, transformando-a nas propostas curriculares, mas, acima de tudo, apoiando professores. Porque eu também não gosto, viu, Volter? Eu não gosto, de maneira nenhuma, de se entender que a culpa é do professor. O professor é vítima desse sistema. Ele não teve o apoio correto na sua formação. E eu acredito, como brasileira e como professora, que se o nosso professor brasileiro for apoiado com programas adequados, com recapacitação, ele é capaz de fazer a virada da educação. Só que nós estamos demorando muito, estamos perdendo tempo para isso. Professora, o Brasil é considerado um dos países desiguais no mundo. E isso inclui, inclusive, o analfabetismo, quer dizer, o número de analfabetos ainda é muito grande. Muito. Não é? Muito, e numa idade, veja bem, o problema mais sério, né, eu volto agora ao que o Volter falou. Se você não alfabetiza bem uma criança na segunda série, ela vai arrastando essa defasagem e depois você vê professores universitários reclamando que os seus alunos da universidade não compreendem um texto que leem, seja na medicina, seja na engenharia, então ele não é capaz de fazer relações lógico-matemáticas. Tudo isso está na base da educação básica, por isso que ela se chama assim. Então, se nós tivermos efetivamente aqueles professores capacitados para cumprir as expectativas de aprendizagem em cada série dessas iniciais, nós teremos condições de recuperar porque o aluno isso. se arrasta, né, para poder entender alguma coisa, a evasão aumenta, né? Aumenta porque ele desiste, né? E veja, há um engano muito grande, né, quando a gente fala promoção automática, aprova aquele que não... reprovação, nós temos que reter, segurar. A reprovação, ela agrega menos aprendizagem. Ela não agrega aprendizagem. Imagine você, um menino de 12 ou 13 anos, você dizer para ele, olha, você se reprovou porque eu fiz uma proposta de trabalho e você não se adaptou a ela. E a proposta era ótima, né? Sim. Aí você diz, no ano seguinte, ele vai fazer a mesma proposta com a mesma professora. Ele não vai aprender. Porque a proposta pedagógica ela pode ser muito boa, mas não se adaptar ou a você ou àquele. E nós aprendemos, né, que os nossos alunos todos eram iguais, que eles eram a personagem do livro didático, que eles podiam pendurar a roupa deles, social, num cabide na porta da sala de aula, e todos eles ficavam iguais, né? E hoje nós reconhecemos, felizmente, que para muitas crianças da escola pública, a escola é o primeiro ambiente estruturado que essa criança vai interagir. Então, é natural que ela precise de uma ambientação, ela precisa saber que existem regras, ela precisa respeitar o colega. Então, esse ambiente da escola, ele é muito importante para a socialização do cidadão. E antes que vocês me perguntem, esse é o argumento principal contra o homeschooling. Não é? A escola é fundamental para a criança, ela precisa, e o jovem, ela precisa interagir, ela precisa ouvir outras opiniões e, acima de tudo, ela precisa do ambiente estruturado da escola. Percebe? Pois é, mas a escola também precisa de uma estrutura, né? Isso e na mesmo. maioria das cidades, a escola não tem estrutura, tem dificuldade de distância também, porque a escola poderia estar acontecendo em qualquer currutela. Exato. Ela não precisa ser uma cidade, basta ter um professor e que possa fazer dentro uma pedagogia dentro
Pois é, veja bem, olha, Dentro das orientações do MEC, né? eu já visitei algumas escolas rurais no interior do Acre e no interior do Brasil, de São Paulo. Eu vi experiências magníficas que dão de 10 a 0 nos países mais desenvolvidos do mundo, porque é facílimo você montar um trabalho numa sala de aula da Finlândia. Vá num lugarejo rural, no interior do Maranhão ou no interior do Acre, em qualquer estado nosso. Essas professoras e esses professores, eles realizam trabalhos magníficos. Então, até isso, né, o Brasil precisa aprender com o Brasil. Nós temos coisas maravilhosas que precisam ser compartilhadas. Em vez de buscarmos experiências no exterior, elas são boas, numa certa medida. Mas o Brasil tem coisas muito, muito, muito boas acontecendo, que precisam ser registradas e divulgadas para o grande público. Agora, professora, tem duas questões que eu gostaria de lhe colocar, já que a senhora citou o Acre. Nós temos 34 mil alunos no Acre e 18 mil professores. Nós temos também uma população carcerária muito grande nesses locais onde não existe uma educação efetiva. Mas eu gostaria de voltar um pouquinho ainda na questão do professor, porque me parece a base do problema, não é o aluno. Para mim, a base do problema é o professor, a formação do professor. Então, nós tivemos, pelo que eu pude deduzir da sua exposição há pouco, que os professores não foram preparados suficientemente ou adequadamente para formar o aluno. Isso. E onde é que está a falha? Na universidade. Você sabe que eu sou cria da Universidade Brasileira, minha vida acadêmica inteira eu fiz numa excelente universidade pública, não é? Mas a universidade ainda precisa olhar mais para a rede pública de primeiro e segundo grau. Abandonar um pouco essa perspectiva de que sabe o que a escola precisa e debruçar-se, perguntar para ela, escola brasileira, como é que eu posso te ajudar? Eu acho que o problema da formação inicial é grave, mas nós temos aí um contingente de professores já formados que precisam ser recapacitados, né? Outro dia eu vim conhecer, a convite dele, o nosso presidente novo da CAPES, né? E eu dizia para ele, olha, professor Anderson, você tem um programa aqui que é espetacular, chamado Universidade Aberta do Brasil, UAB, totalmente à distância. Falei, você tem que focalizar os nossos... Não tem professor de matemática, nós não temos professores de física, nós temos professores de língua portuguesa dando aula de matemática, professor de história dando aula de matemática. E eu até tive a ousadia de mandar para ele o último estudo que nós fizemos no INEP sobre a minha presidência, onde nós caracterizamos no Censo do Ensino Superior a formação do professor e a adequação desse professor na educação básica. Então, cruzando os dois censos. Quem é o professor e onde é que ele está dando aula. E mandei para ele o estudo, para reforçar o meu argumento. Sim. Porque esse é um dispositivo excepcional. Agora, veja bem, o professor, que a gente fala que está na rede, ele ganha tão mal, gente, mas tão mal, que ele dá aula de manhã, à tarde, à noite. De manhã numa escola, à tarde na outra, à noite na outra. Ele não tem tempo de estudar. Então, nós temos que mexer na carreira para esse professor ter minimamente 6 horas remuneradas dentro da escola. Tem um salário digno para poder estudar. Para ele poder fazer a recapacitação. Não precisa nem deixar ele em casa, porque todo mundo diz, ele vai fazer outra coisa. Não, bota ele na escola e faz uma antena para ele se recapacitar ali, né? Então, eu dizia outro dia, num encontro enorme de professores lá em São Paulo, né, com a Undime, eu dizia, eu gostaria que estivessem aqui os prefeitos, não os senhores secretários de educação. Eu gostaria de pedir ao prefeito que mandasse para a Câmara uma mudança nessa carreira que vocês têm, engessada, porque a hora-aula é baratíssima e o sujeito tem que sobreviver. Então, eu não acho que é mais dinheiro só, eu acho que você tem que mexer um pouco na carreira também. E como é que se faz esse estudo, essa reestruturação da educação brasileira? Porque é a base da educação. Então, como é que se faz isso? Então, veja, mais uma vez... Onde é que começa, né? A gente começa? Porque começaria pelo INEP? Por onde? Não, veja, o INEP tem Detecta, né? Não, o INEP mostra todas as evidências, né? Foi determinado para o INEP que fizéssemos um monitoramento do Plano Nacional de Educação. Então, a cada 2 anos, há um relatório primoroso das 20 metas, com pesquisa. Tem pesquisadores no INEP que são os melhores pesquisadores do Brasil. Falo isso com orgulho,
de ter sido a líder dessas equipes, mas são sensacionais. São pessoas que sabem fazer pesquisa empírica e nós, então, publicamos um relatório a cada 2 anos. Nós tínhamos uma linha de base lá em 2014, publicamos o primeiro em 2016, o segundo em 2018. Além disso, nós temos os 2 censos, o Censo da Educação Básica e o Censo do Ensino Superior. Todos os anos, e esse censo agora, de 10 anos para cá, ele é identificado. Então, nós sabemos a trajetória de uma criança desde que ela entra na pré-escola até a hora que ela vai para a pós-graduação. Né? Esses dados identificados não são divulgados, mas nós temos condições de fazer análises qualitativas do resultado dessas trajetórias individuais. Então, nós sabemos, os diagnósticos nós temos, políticas estabelecidas nós temos também. Não concordam com ela? Vamos fazer uma revisão da política, vamos aprimorar a política, mas não dizer que é terra batida e vamos começar tudo de novo. Professora, tem diferença na qualidade de ensino na área rural, nas cidades pequenas, em relação aos grandes centros? Muito pouca, muito pouca. Muito pouco. Hoje você quase não tem... Mas é por causa de estrutura, de infraestrutura? Não. Hoje você quase não tem mais escolas rurais no Brasil. Há uma migração enorme de jovens, não é, para cidades, porque é ali que você tem as maiores ofertas de ensino. Agora, na zona rural, você tem, por exemplo, as classes multisseriadas. Como você tem muito pouca gente no primeiro ano, muito pouco no segundo. E essa experiência de interiorização do Brasil na zona rural, que é magnífica. Você imagina se é difícil você trabalhar com 35 crianças, ou 4, com 40, numa única série escolar, com um único programa, você imagina você trabalhar com 4 dentro de uma mesma sala. Né? E essas professoras do multisseriado, elas fazem um trabalho maravilhoso. E o rendimento dessas crianças é equivalente ao de outras crianças que têm a classe seriada. Isso também, no nosso censo, avalia. Além disso, né, professor, ainda existe a questão do ensino à distância, que hoje não afasta, mas sim aproxima o aluno do conhecimento, porque você tem... Democratiza. Democratiza. Não é? Você pode realmente, numa pequena sala de aula, fazer séries separadas e ministrar aulas com um ensino pronto, que está elaborado por professores especializados. Pois é, você falou, Walter, uma coisa que o Brasil precisaria acordar, que é o nosso sistema penitenciário, né? Você tem hoje propostas, eu tenho conhecido algumas propostas de trabalho magníficas. Eu quero falar disso com a ensino senhora à daqui a distância. pouquinho. De ensino à distância, entendeu? Então, vale a pena investir. É sobre essa questão dos presídios que eu gostaria de retomar a nossa conversa daqui um pouquinho. Nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos.
Direto de Brasília continua acompanhando a discussão sobre a reforma da Previdência na Câmara. O repórter Mário Benisti conversou com o presidente da comissão, deputado Marcelo Ramos, principalmente após a presença do ministro Paulo Guedes na comissão. Estamos aqui com o deputado Marcelo Ramos, que vai falar um pouquinho sobre a audiência de ontem. Deputado, como é que o senhor avaliou a audiência de ontem com o ministro Paulo Guedes? Acho que foi uma reunião, uma audiência dura, o que é natural, num tema tão sensível, com visões tão opostas, mas felizmente nós conseguimos conduzir de forma a centrar o debate no que é fundamental, que é o conteúdo da reforma. Acho que ganhou o Brasil, que saiu mais esclarecido depois da reunião de ontem. Você acredita que agora vai ter mais facilidade para implementar a reforma? Olha lá, eu acho que até iniciar, pelo menos, o período de votação, nessa etapa de audiências públicas, se não houver nenhum contratempo, nós vamos ter um debate saudável, democrático. Óbvio que quando entrar em pauta a matéria, aí nós teremos um período mais tenso, até por conta de que o compromisso da oposição de não obstruir é até o início da votação. Na votação, a oposição vai obstruir, isso claramente gera uma situação mais difícil, mas nós vamos administrar para chegar bem ao final. Falamos aqui agora com o deputado Marcelo Ramos, que é presidente da Comissão Especial, Mário Benisti para o programa Direto de Brasília. O Direto de Brasília está recebendo hoje a professora Maria Inês Fini, uma das grandes especialistas em educação no nosso país. Professora Maria Inês, como a senhora analisa as propostas de eliminar algumas matérias como filosofia e sociologia nos currículos das universidades? Mas antes da senhora responder essa questão, nós vamos para a questão grave, seríssima do Brasil, que é a população carcerária. Como é que se tira preso da cadeia ou não se manda preso para a cadeia? É através da educação? Você sempre, qualquer mal social do Brasil, para mim, está associado à educação. Eu acho que com mais cultura, mais conhecimento, a população tem outras condições de interagir socialmente, de respeitar normas, de construir uma cidadania digna para cada pessoa. Sinceramente, para mim, sempre, qualquer mudança pessoal ou social vai passar pela educação. Eu acho que a nossa população carcerária, ela nos desafia a buscar outras soluções, não é? Você vê hoje uma grande discussão de que o preso deveria trabalhar para pagar o seu sustento na cadeia. Comparam a mensalidade da mulher do presidiário com o salário mínimo. Então, há uma ebulição na sociedade contra a população carcerária, né? Então, veja, eu acho que o sujeito está privado de liberdade, ele já começa a pagar uma pena muito séria, porque não há um bem maior do que a nossa liberdade e autonomia. Agora, para ele voltar para a sociedade, ele precisa ser recapacitado. Não só do ponto de vista social, você imagina, com a lotação dos nossos presídios, as pessoas fazendo de tudo para sobreviver. Então, eu, sinceramente, acho que um curso de formação profissional, né, de nível técnico, com raríssimas exceções de nível superior, mas de nível técnico, que capacitasse essas pessoas a ter uma profissão quando sair, porque essa questão do detento, quando ele volta para a sociedade, há um estigma terrível para ele. Com certeza. Não é? Ele só pode ocupar posições absolutamente subalternas. Não é? E há um grande preconceito. Então, vamos supor que você conseguisse fazer uma proposta de ensino à distância para a área industrial. O ambiente da área industrial é mais fácil de ser controlado do que, por exemplo, um jardineiro. O sujeito vai ser jardineiro na sua casa. Não é? Não, ele vai ser jardineiro na sua casa. Você vai deixar? A sociedade diz não, ela nega. A sociedade reclama dessa situação, né, do detento, do presidiário, mas, assim, o ideal seria realmente o trabalho e a capacitação para a reinserção na sociedade. Lógico. Nós não temos jovens que trabalham e estudam? O presidiário pode fazer o mesmo. Olha, quanto orgulho, né? Nós sempre aplicamos o Enem no presídio. Nós aplicamos uma prova oficial no princípio de novembro e uma prova que nós chamamos de contingência em todos os presídios do Brasil. Em todos. Temos uma ação conjunta com o DEPEN, que é o Departamento do Sistema Penitenciário, e aplicamos essa prova no princípio, na segunda semana de dezembro, para todos os presidiários. E são provas
absolutamente equivalentes à primeira. Elas não são mais fáceis, não há nenhum tipo de condolência com o preso, pelo contrário. E nós temos, inclusive, grandes vitoriosos que conseguiram, próximo da sua pena final, ir para a universidade, não é? Há também uma contagem de remissão de penas, etc. e tal. Então, eu acho que se nós tivéssemos um bom programa educacional aliado a uma estrutura de exercício de um trabalho que fosse um trabalho manual, eu acho que nós teríamos mais condições de recuperação desses presidiários. A senhora acredita que falta coragem para tomar determinadas decisões, como ressocializar o preso através da educação? Conhecimento. Acho que falta. Conhecimento. Sabe qual é o problema da educação? Em primeiro lugar, é que a educação é terra de ninguém. Todo mundo vem e acha que vai virar rei da educação, que basta um jeitinho, que pode fazer a gestão, que pode resolver o problema. Não é assim. A educação tem uma estrutura acadêmica, científica, nós temos evidências para trabalhar, não é o que eu quero, o que eu penso, ou a minha marca pessoal. Tanto que eu acho que o pior problema da educação brasileira é a descontinuidade. Cada gestor novo que chega, ministro, secretário, diretor de escola, quer pôr a sua marca pessoal. A educação tem uma história, ela precisa de continuidade. E não é o que nós estamos vendo nos últimos anos. Isso pode ser um puxão de orelha, então, para o MEC, né? Seguramente, não só para esse MEC, para o anterior, para todos eles. Quer dizer, eu acho assim que nós tivemos ministros que respeitaram, né, os projetos anteriores. Quer deixar a sua marca? Melhora o projeto. Tá certo? Melhora aquele projeto, mas não começa tudo do zero, como se fosse terra batida. Agora, professora, e a senhora como analisa, então, essas propostas de eliminar algumas matérias, como filosofia, sociologia, dos currículos escolares? Olha, em primeiro lugar, eu quero esclarecer o seguinte, não houve eliminação de sociologia e filosofia no ensino médio, de maneira nenhuma. Então, isso está lá na base, na área de ciências sociais e humanas. Mas não é obrigatória? Não, ela é obrigatória nos 3 anos, língua portuguesa e matemática. A palavra obrigatória só aparece aí. Veja, base não é currículo, ela é referência. Os currículos serão construídos e nós temos lá a proposta de filosofia e sociologia. Agora, a outra questão, outro lado da questão que você levanta é a carreira de sociólogo e a carreira de filósofo, que, lamentavelmente, o nosso presidente e o nosso ministro afirmaram que vão tirar os subsídios para esses cursos universitários. Isso é lamentável. Não há uma engenharia que não tenha sociologia. Não há uma medicina que não seja medicina social e do trabalho. Então, é uma maneira muito especial de olhar para as carreiras universitárias e que vai na contramarcha de qualquer pensamento contemporâneo. E a filosofia é importante no sentido de trabalhar com todos os temas da sociedade? Não é só isso. Por meio da filosofia, você aprende a pensar, você aprende a refletir, a considerar o seu ponto de vista, o dele, qual é o peso do seu argumento, qual é o dele. É assim que você constrói o conhecimento. Eu não sou capaz de imaginar a psicologia, que é a minha disciplina, sem uma base filosófica, de valor, de reflexão. Eu acho que é um erro tão grande, não há nem possibilidade de entender isso como um viés ideológico estruturado. Eu acho que é uma bobagem sem fim. Me perdoem a irreverência, mas eu acho que é uma contramarcha da própria história. Sinceramente, eu também não posso concordar. A filosofia ajuda até o diálogo, né? Totalmente. Eu também não imagino uma sociedade só acostumada a obedecer ordem e a não pensar se aquilo ali é correto ou não. Mas isso é outra discussão. Professora, com relação... A senhora tem um profundo conhecimento da estrutura da nossa sociedade através da educação, que isso dá uma vivência. A reforma da Previdência, ela é fundamental para a sociedade brasileira? O que ela representa, o que ela significa em termos de transformação social? Veja, como cidadã e da área de educação, o que eu compreendo? Eu compreendo que nós tivemos, nós já perdemos o boom do nosso populacional. Nós já perdemos, né? Nós tínhamos uma grande oportunidade de preparar jovens tecnicamente, mas resolvemos ampliar o ensino superior e mandá-los para ficar desempregados com diploma de doutor, tá certo? Mas nós já perdemos esse boom populacional.
Então, o que que nós temos hoje? Nós estamos caminhando por um país onde nós vamos ter muito menos gente produzindo e muito mais gente dependendo da Previdência. Então, qualquer pessoa de bom senso, não precisa ser do lado esquerdo ou do lado direito do governo, tem que concordar que nós precisamos de uma reforma da Previdência. Não há possibilidade mais de nós chegarmos num ponto que nós não vamos, já quebramos. Você diz hoje o Brasil vai quebrar, eu acho que nós já quebramos. Eu também acho. Não é? Eu acho que nós já quebramos. Exatamente, Então, ela é fundamental. Agora, os acertos, né, a visão do nosso ministro da Economia, de quem eu sou admiradora, é uma visão muito diferente daquilo que a gente vinha praticando na Previdência. Não é? Uma visão, por exemplo, a visão de capitalização, eu às vezes converso com funcionários da minha casa e elas me perguntam, dona Marinês, eu vou ter que guardar dinheiro, é isso? Além de ganhar esse salário, ou seja, um salário ruim, né? É isso que ela está me dizendo, que eu vivo com ele a duras penas, eu ainda vou ter que guardar dinheiro para depois poder me aposentar? Então, eu acho que essa perspectiva da capitalização, outra coisa, as categorias que estão sendo poupadas, quer dizer, a única esperança que eu tenho é que isso não vire, eu não entendo nada disso, hein? É que não vire um negocião. Então, tira o servidor público, tira os militares, tira os rurais. Sobra quem? Nós. Quem é que vai pagar? Nós. Percebe? Então, agora, eu não acho que o Brasil não sobreviverá sem uma reforma da Previdência. Eu tenho acompanhado as discussões, tenho procurado me inteirar, porque muitas pessoas me perguntam, viu, Vô, o que a senhora acha disso, o que a senhora acha daquilo? Eu entendo pouco. A única coisa que eu tenho plena convicção é de que não sobreviveremos sem uma reforma. Tá certo, então. E nós não sobreviveremos se não continuarmos com a professora Maria Inês Fini aqui, vindo constantemente no Direto de Brasília. O convite está feito, ela estará toda semana aqui nos dando esses esclarecimentos, dando orientações, dando opiniões, falando sobre a educação brasileira, porque é quem entende e a gente tem que buscar quem entende. A gente não precisa entender de tudo, não somos especialistas em generalidades. Professora, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, é um prazer muito grande, eu gosto muito do jornalismo que vocês fazem, com muita ética, muito respeito ao povo brasileiro. Muito obrigada mesmo. Nós é que agradecemos. Muito Bom, obrigado. na sequência do nosso Direto de Brasília, vamos para um tema que muita gente não tem conhecimento, que é a pesca no Brasil. Mas nós vamos também conversar com quem entende. O pescador Gilmar Cândido é o nosso convidado. Aguarde um minutinho só, nós já voltamos.
estamos retornando com o nosso Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério. E como já afirmamos anteriormente, nós não somos especialistas em generalidades. Tem um pessoal aí, coleguinhas inclusive, que entendem de tudo. Nós não entendemos. De pesca, por exemplo, entendemos muito pouco. Uma delas é comer um bom peixe frito e tal, uma beira do rio e tal. E hoje nós vamos tratar desse assunto aqui porque é muito séria a situação do pescador no Brasil. Nós não temos nenhuma dúvida de que se esse setor, né, Campos, fosse tratado com mais dignidade, com mais respeito, nós poderíamos ter peixes mais baratos na mesa do trabalhador e, inclusive, nas regiões ribeirinhas, peixe na merenda escolar, que é o que nós não temos. E os nossos rios cada vez mais poluídos. Né? Mais poluídos. Acabando com a pesca. Né? Pois é isso que nós queremos conversar com Gilmar Cândido, que é pescador. Seja bem-vindo ao nosso programa, Gilmar. Boa noite, Chum, boa noite a todos. Eu sou pescador desde os 10 anos de idade. Bom, agora você está com 12, então... Só tem 2. A gente está com 46 anos, eu vivo da pesca, respiro a pesca, vivo em alto mar, minha família, todo mundo depende da pesca. E a gente vive numa comunidade chamada Alcobaça, no sul da Bahia. Mas eu, como pescador, conheço toda a região. Já pesquei até o Maranhão, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte. Sou bem conhecido no litoral brasileiro na pesca. O que acontece hoje com a pesca, com a gente, foi os governos passados. Foram muita troca de como se diz, de política. Política. Hoje a gente tem um secretário da pesca, o senhor Jorge Seife Júnior, que é um grande empresário da pesca, é um cara conhecedor de pesca, foi indicado pelo novo governo. E a gente veio aqui hoje nos parabenizar e apoiar, dar todo aquele apoio que o pescador pode dar para ele, a classe pesqueira. A gente já está com mais de 500 dias sem poder mandar peixe para o mercado europeu. Por quê? Por causa do devido vigilância sanitária, como teve a carne fraca, chegaram no peixe fraco. Só que... O que é o peixe fraco? Peixe fraco, o que vem a ser? São partes da vigilância sanitária. Não é um peixe que está ruim, não é um peixe que está estragado. Mas faltou técnicas de pesca, apoio... refrigeração, ambiente adequado do peixe ser guardado dentro da embarcação. Porque a gente vive uma pesca no Brasil artesanal. Sim. Só que a gente é qualificado com pesca artesanal e industrial. Só que no Brasil não existe industrial, existe no máximo profissional. Porque não existe um barco de pesca no Brasil que industrialize sua mercadoria dentro dele. Eu, como pescador, não tenho uma instrução de alto nível como a professora que saiu daqui agora, mas pelo pouco que eu sei que uma indústria tem que industrializar. Sim. Então, um barco indústria ele tem que estar industrializando. Ela tem que fazer transformação. Tem que fazer transformação a bordo. Sim. Tem que pegar o peixe, tem que ser filetado, embalado, ou enlatado, alguma forma para ser indústria. E o que apega? Apega a pesca artesanal ou industrial. Então, a gente está numa medida muito fraca ou numa medida muito elevada que a gente não chega a ela. A gente não é um barcozinho de médio porte que pegue aí... Que aqui no Brasil a gente tem barco hoje de 300 toneladas de peixe a bordo, fresco. Ou salmourado, que a gente chama, que é um congelamento instantâneo, só para chegar no porto e tirar e ir para a indústria. Uma sardinha, um bonito, um atum. Nós estamos falando só de pesca de alto mar, né? De alto mar. Sim. Essa pesca de alto mar. A pesca ribeirinha é uma pesca que é totalmente artesanal. Ela não entra nunca na... É a pesca familiar. Pesca de rio, é aquela pesquinha familiar que é para a família, sobrevive ali na beira. Como a pesca artesanal também é da mesma forma tratada, que é a pesca familiar. É a pesca que o cara vai e volta com um dia, com 2 horas, com 6 horas, às vezes não 24 horas. E quando já passa aí para 2, 3, 4, 5 dias no mar, já passa para industrial, não profissional. Vocês pegam problemas, por exemplo, de redes em áreas de mar que são internacionais, áreas internacionais? As áreas internacionais, o que tem um grande impasse no nosso país é o quê? As 200 milhas, entendeu? As 200 milhas é uma área, para a gente, há 30 anos atrás, muito longe. Hoje, 200 milhas é muito perto. Eu já fui até 850 milhas, eu já estive no meio dos navios espanhóis, no meio dos navios chineses, pescando, entendeu? E há essa grande confusão, que os navios chineses estão invadindo o Brasil. Estão, sim, nas águas do Brasil, mas estão nas águas internacionais, porque nós só pertencemos 200 milhas. Sim. Entendeu? A partir de 201, pelo que eu entendo, eles podem vir ali.
Aí teve um problema no Rio Grande do Norte o ano passado, o navio chinês que abarrou na embarcação de um amigo da gente, entendeu? Que quase naufragou. Isso são incidentes no mar que a gente não sabe o que aconteceu naquele momento. Porque com a minha pessoa e com outros aqui nunca houve o problema, foi o único que a gente soube no país. Entendeu? Agora mesmo no Equador está tendo um grande problema com os navios chineses, no México está dando um grande problema, no Chile está tendo um grande problema com pesca de lula. E tem muita gente dizendo... Quer dizer que no mar da China não tem mais peixe, então eles vêm pescar aqui. Pode ter outra coisa envolvida nisso a não ser pesca. Opa! Tá entendendo? Eu não sei se é, porque eu não tenho essa instrução total, mas pode ser visto. Entendeu? Não porque são só pescadores, então, né, que vêm aí. Ou são barcos de pesca com alguém dentro da China, tantos barcos da China. Por que tantos barcos da China em volta de toda a parte do mundo, pescando em terra dos outros? Então são coisas que eu, como um pescador, se eu falo para uma pessoa, que estudo você tem? Como é que você fala uma coisa dessa? E não sei o quê. Mas é a sensibilidade de quem vê possibilidade disso. De quem está ali do mar vendo. Por que tanta invasão desses barcos em toda a parte do território? Por quê? Por quê? Por que não estão na África? Por que não estão nos Estados Unidos? Por que não estão na Europa? Por que estão na América do Sul? Agora, rodeando a América do Sul. Agora, os barcos de pesca brasileiros, eles melhoraram muito, né? Eles só não fazem ainda essa transformação como você está colocando, né? Uma parte sim. E isso é que está complicando, né? Uma parte sim está bem melhorada, que nem o secretário acabou de chegar da Europa, entendeu? A gente teve reunião com ele hoje, ele esteve lá lutando para poder, eles vão vir fazer uma nova orientação, uma nova fiscalização, uma nova adequação nos porões das embarcações, nas conzinhas dos barcos, entendeu? É mais parte sanitária. É mais parte sanitária mesmo que está pegando, entendeu? Porque temos peixe de qualidade, temos produção. Hoje os armazéns estão com grande estoque que não conseguem exportar. As empresas de enlatado que manda para fora. Como o Chuma falou, merenda escolar, entendeu? Isso tem um projeto do governo já, desse governo novo, encaixar o peixe na merenda escolar. Sim. Então tem muitas coisas... Seria ótimo isso. Né? Para ser feito por quê? Todo mundo sabe, o nosso Brasil, nós temos 8.000 e alguma coisa, quase 9.000 quilômetros de costa, fora as entradas de rio adentro. Se for dar mais de 10.000, 15.000 quilômetros, se for contar as beiradas do rio, onde que o rio contorna, volta pelo outro lado, for fazer toda essa conta em metro, isso é uma coisa gigantesca. E a gente ainda tem as 200 milhas para fora. Ainda temos Trindade, temos Rochedo de São Pedro de São Paulo, temos Fernando Noronha, temos Atol das Rocas, que é no Nordeste, entendeu? Agora, Gilmar, me diga uma coisa. Qual é realmente hoje a carência de você? O que o pescador brasileiro precisa? Segurança jurídica, assistência do governo para melhorar Isso, Chuma, é como a professora falou. Ela disse umas palavras ali, eu estava muito observando nela. Já estourou, né? Em todas as partes da nossa sociedade, para o pedreiro, para o gari, para você que é o repórter, para nós que é o pescador, para o ajudante, para o câmera, para todos. Eu vejo a sociedade estourada, entendeu? Para todos os lados sobrou um pedaço. Para todos os lados, entendeu? E como o país muito grande pega uma bomba dessa, tem que ser feito muita coisa. Tem muita coisa para ser vista. E na pesca, muito mais. Porque, como eles falam, o agronegócio, se for falar pesca negócio, nós temos muito mais área de trabalho no mar do que na terra. Porque nós temos muito mais mar do que terra. Perfeito. E nós temos muito mais riqueza no mar do que na terra. Tem o petróleo, tem o pré-sal, tem isso, tem aquilo. Tem muita exploração a ser feita. E tem peixe, né? E tem peixe, entendeu? Tem peixe, tem muito peixe. Eu nunca tinha me envolvido em parte nenhuma da pesca. Eu sempre fui pescador do barco para minha casa, da minha casa para o barco. Quando o MMA lançou uma portaria chamada 445, o ano passado, o ano retrasado, em 2016, para 2017, aí eu falei, pô, calma aí, eles vão tirar meu alimento, vão tirar meu sustento, vão acabar com a pesca, sim, 475 espécies em extinção, 95% da espécie que anda no país, que é a parte alimentar, que é a parte econômica do país de espécie. Eu, um pequeno pescador, amedrontado, com isso tudo, chamei alguns amigos e fizemos uma manifestação no sul do estado, que interditamos pista, depois interditou em Santa Catarina, interditou no Espírito Santo. Aquilo foi uma reunião entre nós, pescadores do extremo sul da Bahia, tomamos essa atitude e viemos parar em Brasília. Tivemos apoio do ministro do Meio Ambiente na época, Diogo Vecílios, que era do ICMBio. Tivemos apoio assim, fomos escutados, fomos ouvidos.
E algumas partes da portaria começaram a ser desmontadas. Por quê? Nós, no Brasil, não temos estudos de biomassa. Não sabemos o que tem lá dentro do mar. Não tem investidor, não tem universidade, não tem ninguém que está lá nos apoiando. Em espécies, com ova, período de defeso. Tipo assim, eu estou na região de divisa de sul-sudeste, com norte-nordeste. Eu estou no sudeste dividido com o nordeste. As águas até a ilha de Abrolhos, a temperatura de água fria é uma coisa, ela vem da corrente do sul, até Abrolhos tem uma temperatura. De Abrolhos para norte tem outra, diminui a temperatura. Então, a biomassa ali se mistura muito e tem muita diferença de espécies. E às vezes uma espécie que está proibida no sul, querem proibir ali naquele lugar, que ali naquele momento aquela espécie não é em desova ali. Então são essas coisas, nós estávamos até falando hoje sobre o camarão sete barba, que queriam, ano passado, fizeram a portaria 37, querendo proibir a pesca de camarão sete barbas, que estava em extinção. Como que um animal que vem lá do Canadá para cá descendo, pelas correntes do país aí, descendo pelo Iapoque, Chuí, o Chuí está no sul, vem pelo Iapoque, vem descendo pela Amazônia, vem descendo o Pará, o Acre, vem descendo o país todo e vai embora, ele vai até o Rio Grande do Sul, uma espécie dessa está em extinção. E outra coisa, a biomassa do camarão, pegar um pesquisador, um cara que entende, o animal não vive mais de um ano e meio. Ele nasce, cresce e morre. Entendeu? Então eles lançam umas coisas dessas assim, que entrava o setor, para o setor. A pessoa para de produzir, para de prosperar, para de gerar riqueza no país. E a gente fala, o pescador, eles querem falar o pescador um chapeuzinho de palha, um pobre coitado. Não, pescador é muito mais do que isso. Como existe um bom médico, existe um bom advogado, existe um bom juiz, pescador. Existe um bom pescador, o cara que tem os méritos dele na vida. Tá certo. Entendeu? Então a pesca é muito grandiosa. É bom que muita gente acompanhe, que o jornal vai expandir isso para muito lugar e pessoas vejam a pesca de uma maneira grandiosa, tão grandiosa como o agronegócio. Eu canso de dizer que o agronegócio é pequeno perto da pesca. Porque o mar é muito mais mar do que terra. Então aquilo lá está para ser desbastado, está para ser explorado. Tá entendeu? certo. E nós não conseguimos chegar em todos os lugares. Às vezes eu tenho uma técnica que eu falo bem assim, me dê 1000 barcos com os melhores pescadores. E você vai com uma caixa de fósforo e um caminhão-pipa com gasolina. Vamos ver quem acaba com tudo primeiro. Você com uma caixa de fósforo e um caminhão-pipa, eu com 1000 barcos. Tá entendendo? Porque eu com 1000 barcos, eu não vou conseguir chegar em lugar nenhum. E você com a caixa de fósforo, você queima tudo. Você acaba com tudo em cima da terra. Então eles têm essa visão que o pescador faz o mesmo estrago no mar. Não tem maneira. Ó, uma rede custa em torno de R$1.000. Em média, qualquer redinha, R$1.000. Uma redinha. Você acha que eu vou botar minha rede no mar, ela vai ficar perdida porque eu quero? Não. Pode ter um acidente de eu perder minha rede. Com certeza. Tá entendendo? Mas a gente vai tentar recuperar ela ao máximo. O MMA, as ONGs internacionais, tudo, tem uns problemas de resíduo sólido e não sei o quê, que vem chutando a pesca, vem massacrando o pescador, massacrando o setor pesqueiro. Não, que o pescador é culpado disso, aqui é uma baleia morre, que não sei o quê, uma tartaruga. Rapaz, ninguém quer matar tartaruga. Você come tartaruga, ele come tartaruga, tem venda? Tem venda, a gente vai vender tartaruga? Não vai, entendeu? É um bicho que está lá sobrando hoje. Baleia, fala de baleia jubarte. Projeto baleia jubarte, proteger a baleia. Tudo bem, proteger a baleia. Certíssimo. Mas uma baleia se alimenta com 1 tonelada. Quando o governo tiver realmente o levantamento sobre biomassa, eu acho que a coisa vai ficar um pouco mais clara para todo mundo. Com todo mundo, com a biomassa. É isso aí. E aí nós vamos trazer o Gilmar Cândido novamente aqui no nosso Direto de Brasília. Esgotou-se o nosso tempo. Gilmar, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado também Eu que agradeço. ao Joe aí que providenciou a sua vinda até aqui ao nosso programa. E a você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência e até um próximo Direto de Brasília.